A santa paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por misericórdia de Deus, sou ancião na comunidade cristã no Brasil. Eu sou o irmão Isaías de Francisco Morato. Alguns irmãos têm perguntado, esta igreja da comunidade cristã no Brasil, por que se chama Nova CCB? Qual é a diferença dela para a CCB antiga? Alguns pontos. Primeiro, o estudo da palavra de Deus que teremos, Muitos irmãos já estão se atualizando para ensinar a palavra de Deus. Segundo ponto, o amor e a misericórdia de Deus para com as pessoas fracas, aquelas que, por um certo modo, perdeu a fé, de continuar a sua carreira cristã. Não perdeu a fé em Jesus Cristo, mas perdeu a sua dignidade espiritual por ter cometido algum vacilo na tua vida, como pecado, fornicação, adultério e etc. Então o que eu quero chamar a tua atenção, esta igreja é uma igreja que vai reformar a mente das pessoas, para não falar de graça, que é a igreja, para não falar que as outras denominações são primos, para não falar que o pecador não tem mais direito da vida eterna, não tem como voltar a Deus com liberdade para ligar na terra e ligar no céu. Então, já chegamos agora na escatologia dos textos bíblicos. Eu já fiz o primeiro vídeo que vai estar aí para você ver, que é o pré-tribulacionista. O segundo vídeo, que é o mid-tribulacionista. E agora, a tão esperada hora do pós-tribulacionista. Vamos entender por que são essas três bases bíblicas, três linhas de pensamento, de raciocínio, todas são igreja, são teólogos, todas têm as suas bases, as suas incertas e as suas certas. Cada qual defende a sua tese. Já falei sobre o pré-tribulacionista e as suas teses bíblicas. Já falei sobre o mid-tribulacionista, a sua tese bíblica. E agora vamos entender o pós-tribulacionista. Irmão Isaías, no meio de tudo isso, tem como a pessoa que é pós-tribulacionista ser mid? Tem. Tem como a pessoa que é pós-tribulacionista ser pré-tribulacionista? Sim, vice-versa. Depende da pessoa que está te explicando, da maneira que você vai ler as escrituras, da maneira que vai ser imposto para você aquele assunto, Aí depende muito de debate, depende muito da coerência, para preencher todas as lacunas do seu pensamento. Vamos começar a estudar. Quem é pós-tribulacionista acredita desde o princípio que realmente vai passar os 7 anos da grande tribulação, os 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de grande ira de Deus. E aí vem a última trombeta e Cristo leva a igreja. Porém, os pré-tribulacionistas já disse, mas já houve uma grande perseguição, como Nero e outros imperadores que massacraram a igreja. Outros sim, acreditam até que Nero e outros que vieram já era o anticristo e o governo já estava na terra. Então, nós precisamos entender bem o texto, o contexto, para não criar um pretexto. Até o início do século XIX, todos acreditavam como pós-tribulacionista, que tinha que passar por todo o governo do anticristo, passar pelos 3 anos e meio e depois pelos outros 3 anos e meio, e aí vir Jesus Cristo buscar a igreja. De onde vem esse povo? Da grande tribulação. Estão com vestes brancas na mão. Então ele sempre creu nisso até aparecer outros pensamentos, como eu já disse, o mid e o pré. No início do século XIX, John Darby
olhando para uma visão de Margarete, uma jovem, começou a entender novos preceitos da Bíblia. E começou ali então, como um teólogo, cuidar mais aprofundadamente deste assunto. Foi quando começou então uma história, uma raiz, uma fagulha no meio do pós-tribulacionista nascer uma nova ideia, que era pré-tribulacionista. Quando ela tem essa visão que a igreja, Margarete tem a visão que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, então aparece agora um fio da meada para John Darby fazer o seu pronunciamento diante de outros teólogos. E aparece um homem nessa história que compra a tua história, compra a tua ideia para começar uma nova era de doutrinas. E o nome deste é Scott Fields. Esse fez até uma Bíblia, Scott Fields, com esses novos relatos e pontos doutrinários para começar uma nova luz no fim do túnel. Começou então 2 parâmetros, 2 pensamentos em uma só igreja. Uma é pré-tribulacionista e a outra pós-tribulacionista. As pessoas acreditavam desde o início, desde a igreja primitiva, que tinha que passar os 7 anos para poder vir Cristo em nuvem de glória e levar arrebatada a tua igreja. Ia conhecer o anticristo, ia passar todas as perseguições e seria arrebatado. Desde o início da era cristã foi pregado isso, pós-tribulacionista. Agora vem outro pensamento. Não, pode ficar despreocupado, porque agora estamos estudando uma guia do Espírito Santo do pré-tribulacionista. Que você pode ficar sossegado, que você não vai conhecer o anticristo, você não vai passar os 3 anos e meio de atribulação e também não vai passar os 3 anos e meio de paz, não vai passar pela grande tribulação. Cristo vem primeiro e arrebata a igreja. Ufa, foi um alívio, né? Um alívio ouvir um pregador novo pregando uma nova doutrina. E quem iremos acreditar? No pré-tribulacionista, que não vamos passar nada disso, que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, a chegada do anticristo? Ou vamos ficar com o primeiro conceito, que era o pós-tribulacionista? Passar os 7 anos de grande tribulação, conviver com o anticristo e depois os que for fiéis será arrebatado. Põe no seu comentário. Irmão Isaías, você já mostrou para nós a base dos que são pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, e qual é a base dos pós-tribulacionistas? Eles pegam alguma referência nas Escrituras? Sim. Eles pegam 13 de Apocalipse, onde fala que será feito guerra no povo santo. O povo santo é o povo de Deus, a eleita de Deus, a eleita de Cristo. Também fala que todos os habitantes da terra só poderão comprar e vender se tiver a marca. Por isso que as pessoas que são pós-tribulacionistas dizem que tem que passar por essa grande tribulação e vai passar no estreito, porque não vai receber a marca. Não vai receber a marca na mão direita e nem na testa. Então não vai poder comprar e nem vender. Vai passar esses 7 anos de estreito, tá? 7 anos de luta, de guerra, os cristãos. E depois, quando passou os 7 anos dessa grande tribulação, com o governo do anticristo, aí Cristo vem e arrebata a igreja, aqueles que vencerem. Daniel capítulo 9, no versículo 27, também dá uma boa explicação sobre isso.
E no mesmo capítulo de Daniel, no versículo 7, no versículo 25, no capítulo 7, no versículo 25, dá uma boa narrativa sobre esse ponto também. Vamos entender na íntegra o que Daniel fala no capítulo 7, no versículo 25. Proferás insultos contra o Altíssimo e formará um projeto de mudar os tempos e também a lei. E os santos significa a igreja, os santos serão entregues ao seu poder durante o tempos e metade de outro tempo. O que ele quer dizer? Se a igreja já foi arrebatada antes de vir o anticristo e de vir a grande tribulação, como que esses santos estariam na terra passando por isso? São argumentos chaves, tá? São argumentos chave que os nossos queridos irmãos pós-tribulacionista usa e muito mais argumentos para mostrar e defender a sua tese. Esse estudo é somente para que vocês analisem qual ponto que você chega, qual ponto que você está. Eles também usam uma tese de Tessalonicenses, segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos enganes, porque não será assim. Tem que antes venha a apostasia se manifestar e o homem do pecado e o filho da perdição. Eles estão dizendo que a igreja não será arrebatada antes que venha o filho da perdição, que é o anticristo, e essa grande tribulação. Esse é a linha de raciocínio do pós-tribulacionista. Um ponto crucial que tem o pós-tribulacionista é que dentro dessa grande tribulação acontecerá 3 episódios. 3 episódios. Os santos de Deus, que é a igreja, serão presos, outros serão mortos e outros estarão fugidos. Estará escondido por aí, certo? Como que se afirma nisso? Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 13, do versículo 10. Esse é um ponto muito sério que eles tocam nesse ponto para poder trazer as pessoas nessa linha de raciocínio. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. São os que vão presos. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada será. Já falamos de duas. Uns serão presos, outros serão mortos. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ele está dizendo que ali a perseverança, pessoas que vão estar perseverando para não morrer, lutando pela vida, mas não serão encontrados. Será no meio desta grande tribulação dos cristãos, todo mundo passando essa luta, essa guerra, vão estar escondidos, perseverando na fé, aguardando até que o Senhor passe todos esses 7 anos e possa arrebatá-lo, né? Transformando desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então, teremos os presos, teremos os mortos, certo? E a terceira etapa de pessoas aí que vão estar junto, será só transfigurado. Aquele que não morreu será transfigurado desse corpo mortal metafísico para um corpo espiritual. Por afirmação do que eu disse, essa terceira tese de pessoas que estarão aí perseguidos, mas não serão presos e nem mortos, vão estar escondidos, cumpre-se em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, a tese dos pós-tribulacionistas. Como guardaste a palavra da minha paciência, guardou ali no Senhor a paciência, né? Também eu te guardarei na hora da tentação. Querendo dizer, Deus vai guardar essa pessoa, né? Eles pregam que Deus vai guardar essa pessoa mesmo escondidinho lá, guardadinho, para não acontecer mal algum com ele. Claro, não vai estar comprando, não vai estar podendo vender, não vai estar podendo fazer essas coisas, mas vai estar escondido. Sua vida estará diante de Deus vivendo pela fé, né? Na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, essa é uma afirmação crucial
que eles afirmam que essa tentação vai vir em todos que estão na terra. Então eles estarão na terra passando. O que você acha disso daí? Você acha que você se enquadra, tem uma tendência mais para crer no pré-tribulacionista? Vai embora antes de passar tudo isso? O Senhor arrebatará a igreja antes de passar tudo isso? Você é mídia? Acredita que sim, passa 3 anos e meio nessa luta, tudo, mas não chega a ira de Deus, que é os outros 3 anos e meio, a igreja é arrebatada ali, mas o anticristo já está na terra, já está fazendo seus trabalhos, seus projetos, ou você acredita que não, tem que passar os 7 anos junto com o anticristo, essa grande perseguição, essa grande ira de Deus, e depois Deus leva para o reino de glória a sua igreja arrebatada. Para nós finalizarmos todo este trabalho que fizemos desses 3 estudos, pré, mid e pós, eu quero saber a tua opinião, o que você acha? Você acha que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Você acredita que você vai passar os 3 anos e meio no governo de anticristo e depois Cristo busca a igreja? Ou você crê nesse último estudo que é o pós, que você vai ter que passar os 3 anos e meio com o anticristo, depois os 3 anos e meio da ira de Deus, e aí a igreja é arrebatada? Isso é muito bom a gente ter esse estudo, escatologia, para nós centralizar a nossa fé e não viver de oba-oba ou acreditar na fé dos outros. Pensa você é um ser pensante. Pensa você. Você acha que vai passar? Não vai passar? Lembrando que essa doutrina de arrebatamento antes da igreja tem 200 anos. E essa doutrina que vai passar pela grande tribulação desde o início da igreja. A comunidade cristã no Brasil não vai colocar um termo do que acha, do que é ou do que deixa de ser. Eu estou trazendo um estudo para você pensar, você analisar e você colocar no comentário o que você acha. Deus abençoe.